período que nós passamos na escola é muito importante na vida de cada pessoa. Todos temos lembranças do primeiro professor, todos temos lembranças do jardim de infância, todos temos lembrança das primeiras aulas, do processo de alfabetização, dos colegas, das brincadeiras, dos castigos, do momento em que concluímos os primeiros 4 ou 5 anos de escolarização e passamos a uma etapa posterior até o ensino superior. Neste vídeo de memória, o jornalista e advogado Luiz Eduardo Alves de Oliva nos conta a sua escolarização, o seu processo de alfabetização, de aprendizado da leitura, os seus colegas, as suas brincadeiras. Vamos acompanhar o relato memorialístico de Luiz Eduardo Alves de Oliva. Na escola eu tenho 2 detalhes interessantes. Minhas irmãs estudavam no colégio Patrocínio de São José. Eu nunca entendi por que patrocínio. O colégio Patrocínio de São José era um colégio de moças, de mulheres, colégio das freiras. Quando eu fui estudar, as irmãs resolveram, então, fazer uma experiência de jardim da infância. E aí aceitava homens. Minha mãe não teve conversa, me matriculou. O que é que eu me lembro? Eu me lembro, eu tinha 2, 3 anos de idade. O que é que eu me lembro que marcou? Um drama. Eu me lembro que eu fui lá, ainda me lembro, era lá no final, os brinquedos, quando eu entrei. Essa é a primeira imagem de memória da minha vida. A primeira imagem da minha vida é de educação. Quando eu faço uma regressão, tentando me lembrar alguma coisa, eu me lembro eu entrando no Colégio Patrocínio de São José, lá no fundo. Parece que eu estou vendo aquela mesinha pequena de fórmica de um azul caçolinha, verde caçolinha, como chamava Alencar Filho, né? Ele dizia que o fusca dele era verde caçolinha. Aquele verdezinho clarinho, né? E você lembra daquelas mesas de fórmica? Que eram as mesas que a gente sentava, aqueles banquinhos, o brinquedo. E eu, Guadalupe e Terezinha, que me levavam, disse que eu todo bonitinho, gordinho e tal, e eu me lembro que eu fiz cocô nas calças. E isso eu chorava de vergonha. Eu acho que isso foi um drama tão grande que eu não esqueço. E a segunda coisa que eu não esqueço é que teve um passeio na Cimenteira e mandaram disputar, e eu e o outro menino que era maior do que eu, e o disputar quem chegava primeiro de avião. Era um aviãozinho de papel, e a gente tinha que contar os passos. Dava um passo, 2 passos, 3 passos, era por passo. Só que eu, garotinho, quando eu dava um passo, o passo do garoto era 2 meus. E eu, que não gostava de perder nada, eu acho que aí foi importantíssimo, porque eu passei a querer ser um vencedor, eu, com um aviãozinho, cheguei depois dele. Eu chorava também por conta disso. Eu perdi a corrida, mas não tinha como. Eu era um pezinho pequeno com um pezão grande do garoto, curtinho. Então, eu me lembro dessa vez. E a segunda imagem é que não deu certo. Minha mãe tirou, eu acho que fiquei pouco tempo lá. E quando eu atingi 5 anos de idade, eu fui matriculado no Jardim da Infância Augusto Menar. Aí eu me lembro bem. Me lembro que a gente brincava de soldado ladrão, de rádio patrulha, que era rádio patrulha, e me lembro dos meus amigos e colegas. O que eu mais me lembro era o colega que se destacava, que era Max Santana. Max, nosso Max, filho de Luiz Santana. Nunca mais vi Max. E Max, Luiz, eu sou de direita, você é de esquerda. Mas é a lembrança mais antiga de amigo. Eu gosto de Max, não se vê quase mais, sabe? Mas a gente sempre teve essa consideração da infância. Max rico, pai dele, eu pobre, né? Estudando, a juventude sergipana estudou todas elas, a criançada, no Jardim de Infância Augusto Menar. Dona Núbia era a diretora, e mulher de Fernando Porto, era a Dona Núbia, mulher de Fernando Porto. Almiro foi o orador da turma dele. Eu tenho até hoje a fotografia minha de doutor do ABC, eu tenho. E lá, eu me lembro dos locais onde eu estudei, me lembro de brincando e algumas memórias me dão daquela infância. Primeiro, no galpão, nas brincadeiras. Essa brincadeira de rádio patrulha. Eu era o subchefe, Max era o chefe. Eu queria ser o chefe, e era uma peste. Na minha infância, todo mundo passava da minha frente. E era uma brincadeira de correr, não sei o quê, e tal, rádio patrulha, soldado ladrão, era uma brincadeira dessa. Mas eu me lembro bem, isso foi em 1958, 59,
que na saída tinha uma gaiola de periquitos. E nessa gaiola de periquitos tinha um cadeado. Eu não sei se você lembra, eram uns cadeados da infância que não eram aqueles cadeados mais tradicionais, era um cadeado que o bojo era vermelho. Era diferente, era um bojo vermelho, era bem naquela época. E lembro perfeitamente que nesse cadeado, alguém conversando, e alguém perguntou, rapaz, que cadeado é esse, diferente? Aí alguém ao meu lado disse, esse cadeado é bossa nova. Era a palavra da moda que estava surgindo com a bossa nova em 1958, 59. Então, a palavra bossa nova, para mim, está ligada diretamente a isso, que é o ano também em seguida que vem João Gilberto comemorar um ano de rádio e cultura. Terezinha ganhou, que ele passou um mês aqui, muito bem relatado por Marcelo Ribeiro no livro Dois. Como é aquele livro dele sobre a bossa nova? Que até tem uma passagem que eu sou citado, eu conto a vinda de João Gilberto para aqui, quando eu conto duas passagens de João Gilberto naquela história. Uma delas não sei se eu compete para não me esquecer, porque são histórias interessantes, uma delas é quando eu fui fazer o disco do Cataluzes, e quando eu fui fazer o disco do Cataluzes, João Gilberto, eu fiquei na sala e o telefone tocava, era João Gilberto para encontrar com Silmara Madureira. E eu é que atendia o telefone, vinha aquela voz, a Silmara está aí. A Silmara, e quando eu acordava, ele já sabia que eu, em vez de pedir a Silmara para me levar um dia para eu conhecê-lo, eu aí fui, porque a Silmara dava os dotes afetivos, ele certamente aceitaria, eu aí acordava, é João, Luiz, é João. Então, era isso. Depois, quando Ezequiel Monteiro, a Silmara veio para aqui, ligou para Ezequiel da minha casa, eu fiquei eu já contei essa história a você, eu fiquei no fundo do vinho. E João Gilberto queria vir a Sergipe, descer na Ponte do Imperador e um tapete vermelho que fosse até o Jackson Figueiredo. Eu condenava isso. Hoje eu acho que seria a coisa mais fantástica que podia ter. O Papa da Bossa Nova, merecidamente, querendo fazer loas a Sergipe, descer na Ponte do Imperador, que era o grande imperador da música mundial, e com o tapete vermelho para ir visitar o Colégio Jackson Figueiredo. Isso seria fantástico, nem patético, seria maravilhoso. Então, a Bossa Nova eu o vi ali. Em 59 ele veio inaugurar. Então, as minhas duas ideias de escola é isso. Até que depois eu vou para o Arte Diocesano. Já ali também, criança do comecinho, no pré-primário, aí eu vou fazer o pré-primário, aí eu me tornei um bom aluno, já com medalhinha no peito, etc., ali na Praça Camerina. Ali começou o Arte Diocesano, começou ali. Tinha as freiras, eu não me lembro, não. Eu me lembro já minhas professoras, eu me lembro depois de uma professora minha do Arte Diocesano, que eu esqueço, não me lembro até onde ela mora. Depois eu encontrei com ela muito tempo depois, porque eu agora não lembro mais o nome dela. Só tinha esse garoto gordinho, que eu não me lembro mais dele. Isso eu não me lembro mesmo, né? Porque eu demorei pouco tempo lá. Eu me lembro que esse menino me venceu na disputa do avião. Eu acho que é por isso que eu não quis ser piloto de aviação. Mas eu não lembro direito, não. Porque realmente eu me lembro de Maria José, Dona Maria José, que eu não chamava tia, não. Naquela época eu chamava Dona mesmo. Tia foi uma invenção depois. Me lembro de Dona Maria José, que eu não me lembro mesmo vagamente. E Vera, que é prima de Mônica, Vera Uchoa. Eu não sei se Vera foi minha professora eu preciso perguntar a Vera, se no Jardim da Infância Augusto Mainá ou foi no Arte Diocesano, no pré-primário. Entendeu? Deixa eu ver. Jorge, eu não sei, eu realmente não lembro. Há um detalhe também extremamente importante do Jardim da Infância Augusto Mainá. As festas de fim de ano do Jardim da Infância Augusto Mainá eram feitas no Ateneu. E quando eram feitas, eles tinham umas fantasias. Eu fui fantasiado de marinheiro. Não sei por quê. Botaram a fantasia de marinheiro. Era um drama, chamava o drama. E ali me marcou. Eu tenho uma crônica muito bonita que eu fiz para César Macieira sobre os 50 anos do Ateneu. E essa crônica eu relato exatamente esse momento meu, quando eu cheguei, pela primeira vez que eu chego no Ateneu e encontro o palco. Aquilo tudo foi marcante para a minha vida de teatro depois, que a gente tinha umas brincadeiras mais ou menos
nesse sentido, e eu tenho até esse texto, depois eu posso estar vendo aqui se encontrar, mas não encontrei, que é o momento em que eu realmente me encontro com a vida de estudante, do velho Ateneu, sabe? Do arquidiocesano, aquela coisa do arquidiocesano, do Jardim da Infância Augusto Mainá, que eles incentivavam esse lado artístico nosso. E uma professora que levou, no final do ano, eu fui o marinheiro que cheguei ali e me encantei devidamente com as luzes do palco que vinha lá adiante, aquela coisa fantástica que nos parecia, enfim, tudo aquilo me encantou bastante, entendeu? Foi realmente marcante na minha vida, graças ao Jardim de Infância Augusto Mainá. Eu acho que esse lado meu para o teatro, para tudo isso, eu devo aquilo ali, aquele momento, entendeu? Do Ateneu, desse momento do arquidiocesano, do Jardim de Infância Augusto Mainá. É essa professora que eu tenho a dúvida se foi Vera. Eu acho que Vera foi a que foi no arquidiocesano, entendeu? Vera foi realmente como é que é, uma pessoa muito... Mas tinha uma outra, não, era essa, Dona Maria José, essa que marcou. Ela tinha uma coisa terrível, e aí vai ficar isso que marcou a minha vida. É que ela tinha mania, Jorge, de bater na gente com régua, ou então arrancava um negócio. Naquela época havia aqueles castigos do milho ainda. E eu me lembro que isso me assustou um pouco, sabe? Encontrei aqui a elegia para o Ateneu. Só esse pequenininho, só esse momentinho que eu digo o seguinte. Era uma vez, e já faz muito tempo, o menino saiu de casa vestido de marinheiro para representar sabe lá o quê? Na festa de fim de ano do Jardim de Infância Augusto Mainá. Mais que o envolvimento das festas infantis que afagam a imaginação dos anos mágicos de qualquer pessoa, o menino ficou perplexo com o ambiente que fora colocado. Cortinas vermelhas que se abriam solenemente, luzes fortes vindas do alto, um teto distante coberto de panos dependurados, seguro por cordas, ladeados por colunas de pano e estranhos objetos em singular ambiente, que só mais tarde, já dominando aquele espaço, compreendeu tratar-se de trepadeiras, urdimentos, spotlights, rotundas e baldas. Momentos são iguais àqueles que eu amei. Uma música, muitas recordações. Mas o menino que nasceu no mesmo ano do velho e amado Teatro do Ateneu tinha só 5 anos, quando o viu pela primeira vez. E ali iniciou um amor para sempre. No meu olhar, no meu perdido olhar, meu coração mais inconstante, momentos agora a recordar. Parece que a música diz do outro amor, de pessoas, mas há um amor às coisas, aos prédios que ele representa. O velho e amado teatro fez 50 anos. Era assim que eu começo a crônica, exatamente com essa recordação desse momento de infância. Então, teve essa professora, que foi essa professora que colocava. Mas a grande mestra mesmo do arquidiocesano foi Dona Maria. Dona Maria não era dona, existiam duas Donas Mariás. A Dona Maria do Salvador e Dona Maria, irmã de Leonardo Leite, que morava naquela casa que hoje é o IFAM. Ela era a mulher que Padre Carvalho entregou para criar o início do arquidiocesano, que hoje é o Arquinho. Dona Maria foi uma mulher muito forte, bonita, senhora, eu a solteirona, e ela era a pessoa que me marcou, pelo zelo que se dedicava, pela disciplina. Ela era daquelas mulheres fortes, tipo Maria mesmo, tipo Dona Judite. Então, eu acho que ela marca um triunvirato de mulheres que você, como professor de história, precisava, desculpe, mas que sugiro que pesquise essas mulheres que foram fundamentais na educação naquela época. Eu acho que você teria aí uma plena de mulheres desse ensino médio, Maria, Judite e a outra Maria.
um lado talvez conservadora e tal, aquela toda, mas que elas pontuaram, né, como educadoras que foram. Teve também Lobão, a mulher de Lobão, mas já era outra do Ateneu e tal, o Gorão, tudo, mas essas três foram importantes. E Dona Maria Leite, essa marcou realmente a minha passagem pelo arquidiocesano. O pai de Leleu, que eu chamava de Chuveirinho, teve professores do Ateneu fantásticos, teve Rosa, que é casada com Derbal Bal, Rosa, professora de matemática da arquidiocesana, e tive alguns professores, alguns mestres que me marcaram. Recentemente eu retomei um contato muito grande já no Ateneu, agora porque ele comentou minha crônica sobre Alencazinho, muito entusiasmado, foi Jefferson Tribunal de Contas, Jefferson, meu professor de História, era alto, chegava, aquele charme e tal. E Jefferson foi bem bacana. Agora, há 15 dias atrás, eu sempre encontrava Jefferson, mas a gente começou a trocar figurinhas pelo WhatsApp, eu lembrando que foi um professor que marcou minha vida, como professor de História, ativo, aquele jeitão de Jefferson Moraes que você conhece até hoje, né? É isso. Minha alfabetizou foi Terezinha Oliva. Terezinha brincava de ser professora. Engraçado isso, né? Ela já nasceu para ser professora. E ela mantinha uma escolinha de brincadeira dentro de casa. E ali ela dava aula, gente. Quando eu cheguei, já cheguei sabendo ler. E minha mãe também. O principal deles, esse é fera, esse é irmão, esse é maravilhoso. Digo com os olhos marejados, porque esse está com um processo de uma doença parecida ao Alzheimer, e eu doido que acabar essa pandemia para fazer uma visita a ele. Meu grande amigo de infância, Luiz Carlos da Silveira, filho de Silvério. Silvério teve uma doença degenerativa, não perdeu o cérebro nunca. Silvério manteve sem o corpo já não funcionava, e Silvério, papai conta, inclusive, no livro dele, Mural de Impressões, ele conta esse lado de Silvério, coincidentemente aqui na minha mão agora, que é diferente de Luiz Carlos. Ele conta que ele conta ao lado de Silvério, que Silvério continuava recebendo as pessoas em casa, somente para ouvir, mesmo dentro daquele aspecto dele, né, ele dava um testemunho, acima de tudo, porque depois eu vejo aqui, eu dava um testemunho inarredável dele com relação às coisas, que eles tinham um grupo que eu chamava de a Escola de Frankfurt do Cotinguiba, que eles se reuniam para discutir lá no Cotinguiba filosofia, e no final, quando ele ficou doente, faziam na casa dele, iam até ele. Mas ele continuou inteligente e a voz tinha. Me lembro quando ele foi votar na OAB, que ele não podia mais andar, e que eu briguei na OAB porque eu queria que a urna descesse para chegar Silvério com o motorista na porta, e não aceitaram. E eu disse, um monumento como Silvério merecia que a urna fosse até ele, porque somente um sujeito comprometido com ele, completamente doente, e no carro, praticamente andando só de cadeira de rodas, mas sem poder nem descer, para votar, ali seria uma espécie de homenagem, não me ouviram na época. Mas Luiz Carlos está assim, então Luiz Carlos comigo, nós crescemos juntos. Quando cheguei no Arquidiocesano, já encontrei Luiz. Então, quando cheguei, fomos colegas. Como éramos praticamente vizinhos, amigos de infância já, nós fomos, aí é um dado extremamente interessante, meu pai e Silvério, muito amigos. Luiz Carlos morava na rua Santa Luzia 578, se eu não estou engano, o número é esse. A casa de Silvério ficava praticamente na esquina, uma casa antes da esquina, na rua de Santa Luzia, quase na esquina da Barão de Maruim, entre Barão de Maruim e Senador Hollenberg. Caminhando para ir para a casa de Silvério, você saía da casa de Silvério, tinha o trecho da Senador Hollenberg, passava pela casa de Freire Ribeiro, que era uma casa maravilhosa, do poeta, que ele mantinha um mini museu, areias do Egito, quadros, a mulher dele, que era muito bonita, era pintada por todos os artistas, etc. Freire Gordo, eu entrava muito na casa de Freire.
E no outro trecho já vinha a rua de Riachuelo, já, e a minha casa. E Luiz Carlos, então, foi esse meu amigo. E a gente estudava e brincava. E logo, logo a gente fez. Ele construiu um aeroporto na casa dele, eu construí um aeroporto na minha casa. E a gente brincava. Eu saía com um avião, na mão com o aviãozinho, e levava aquilo a sério. Eu ia caminhando mesmo, ninguém me olhava pela rua, pensava que era um doido, para pousar no aeroporto de Luiz Carlos. Quando eu chegava, eu digo, então eu chegava, ela corria para dar o sinal de avião para eu baixar, né, com aquelas plaquetazinhas, quando eu chegava, eu gritava, e ela corria, pegava as plaquetas, e eu vinha, e ele aí eu aí pousava meu avião no aeroporto dele. Tinha dias que ele pegava o avião dele e ia lá para casa e eu corria também. O aeroporto de Luiz Carlos era um aeroporto muito bem feito, engenhoso. O meu não, o meu tem os tijolos, de qualquer maneira, para receber os aviões de Luiz Carlos. O meu era o Santa Maria e o dele era o Galeão, entendeu? Um belo dia, uns amigos da direita chegou lá com inveja de Luiz Carlos e quando o Silvério, todo mundo saiu, chegou lá e fez um atentado, e esse virou militar. Destruiu o aeroporto de Luiz Carlos. É o primeiro atentado da minha história, da minha vida. Destruiu totalmente o aeroporto dos caras. Esse cara foi para o Exército Brasileiro, imagina. E Alífio Pedrosa da Rocha Neto também participou desse atentado. Alífio, meu amigo, morreu tomando banho, casado com a Glaé, irmã de Osório. Meu amigo também, gostava muito da Alífio. Alífio era filho de João, o pai dele era tabelião, um gordo, via sempre de branco. Elífio, a irmã de Elífio é casada com Brandi, aquela Cristina Brandi. Elífio morava naquela casa que foi a Robson Turismo, ali na esquina. E a infância era toda por ali. Então, Luiz Carlos, nós crescemos juntos. Eduardo, que é médico, Elífio já não era colega meu, não. Ercílio, que era mais. Mas, efetivamente, Luiz Carlos. Depois, com 11 anos de idade, eu e Luiz Carlos resolvem fazer, e aí é um capítulo que eu quero saber quando é que eu vou contar essa história, porque a história é muito boa, que é o capítulo do primeiro jornal, da primeira incursão minha no jornalismo, que é o jornal A Presença. O jornal A Presença começa exatamente por conta de Luiz Carlos. Eu até separei aqui. Bom, daqui a pouco eu vejo para você. Luiz Carlos, então, Luiz Carlos, nós dois resolvemos fazer um jornal, e quem deu o nome praticamente foi Silvério, que foi o nome de um jornal que já existia. No começo eu nem gostava, eu queria outro nome. E acabou sendo A Presença. A Presença é um jornal que começa a gente criança, todos dois, e a gente fazia em papel pautado. Lembra papel pautado? A gente pegava 2 papéis pautados, escrevia à mão, fazia colagens de fotos, da manchete do Cruzeiro, colava, fazia, eu já fazia poesias, tinha sessão, tinha tudo, e a gente fez um jornalzinho escrito à mão. Esse jornal, ele rodava de família em família durante um período, porque naquela época você tinha aquela santa que rodava para passar uns dias na casa, as santas que vinham, e a gente rezava, já sabia qual era a casa seguinte, e cada um, a pessoa que recebia tinha a obrigação de levar na outra casa, outro levar na outra, e a santa girava. Com base nisso, a gente criou a revista A Presença, deixava nas famílias, e as famílias pagavam uma grana para ler esse jornal. E essa grana eu juntava com o Luiz Carlos. Era uma espécie para a gente comprar bala. Então, a gente já teve o sentido empresarial com A Presença. E a gente pegava, inclusive, saputis que caíam do pé lá, enterrava o saputi para ele amadurecer, não sei porque amadurecia, enterrava o saputi num saco. Quando ele amadurecesse, a gente fazia uma banquinha, vendia os saputis, e com isso a gente conseguiu depois começar a fazer o jornal em mimeógrafo. Mas aí é assim que começa. Então, Luiz Carlos foi esse amigo. Quando chegou, ele continuou comigo, quando chegou depois, no ginásio, tinha uma história de pular o 8º ano, parece. Podia pular. Fazia um curso lá e pulava. E Luiz Carlos pulou e se adiantou. E eu perdi Luiz Carlos, tanto que ele entrou na universidade antes de mim. É isso. Eu estudei no Arquidiocesano até primeiro ano. Ali
Depois, aquela mulher de Luciano, daquele deputado, Luciano, sem ser o pai de Mendoncinha, um outro, eu lembrava muito dele, como era o nome daquele deputado, meu Deus, a mulher dele era educadora, tinha um colégio, não sei se não foi, não sei se o nome do colégio. Bom, o Arquidiocesano funcionava na Praça Camerino, ali, quase que na esquina já pela Avenida Barão do Maranhão. Maria ficava aqui, ali teve um colégio ali que eu esqueço o nome. Ali antes foi o Arquidiocesano. Ali eu estudei até, e eu me lembro que tinha dois detalhes ali interessantes. Primeiro, era a medalha que eu tinha quando o melhor aluno da sala, todo mês ganhava uma medalha. Então, você passava um mês se achando aquelas coisas que eu perdi lá. Então, de vez em quando eu ganhava. Eu dava melhores notas. Então, o Padre Carvalho reunia todo mundo e de cada turma ele chamava um. E não era raro eu ter aquela medalhinha. Para mim era. E o povo para que essa medalha, para mim é o máximo. Em 1964, para ser preciso, no 1º de abril de 64, eu conto essa história num artigo que deve sair publicado esse final de semana, era para sair no final de semana passado. Eu esqueci, que é o momento em que papai acabou escrevendo a proclamação que prendeu o Seixas-Dória. E eu fui saindo, caminhando, quando no meio do caminho disseram, volta, 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 volta. O que é que era o volta? Tinha se instalado o DOP 64 e suspenderam as aulas naquele dia. Não tive aula, Arquidiocesano. Lá, neste local. Lembro também, no meu retorno, uma vez, eu tinha mania de entrar, ainda continuava religioso, ia rezar, às vezes, na igreja Nossa Senhora Menina. E uma vez eu fui saindo da igreja Nossa Senhora Menina, quando eu fui atropelado por uma bicicleta que batia a cabeça, batesse na esquina, não estava aqui mais para contar a história. Mas lá no Arquidiocesano, então, eu tive muito essa ligação com o Luiz Carlos. E o Padre Carvalho começou a construir a sede do Arquidiocesano, a primeira sede do Arquidiocesano, ao lado da igreja, ali naquele prédio. Depois é que ele cercou todo, mas era só uma parte. E era um prédio modernoso, bonito. E eu tinha mania de desenhar o prédio. Eu desenhava o prédio. Na expectativa, a gente passava, via, e até que, quando se mudou, eu fui dos primeiros alunos a me mudar para aquele prédio de lá. Naquele prédio, no primeiro ano, eu já fui um primeiro ano que ainda alcancei com o Luiz Carlos. Aí, eu não sei quando é que o Luiz Carlos pulou, parece que pulava no ginásio. Aí, quando chegou lá, para começar o ginásio, não sei se pulava o último ano de ginásio científico, eu aí me lembro bem de uma vez que tinha uma história de uns alunos, me apelidaram de Caveirinha. Caveirinha porque eu era magrelo, virado na porra, e eu detestava esse apelido. Os dois apelidos que eu recebi foi Caveirinha e Tarzan, quando joguei basquete. Tarzan depois da gripe. Então, eu me lembro de uma vez que teve alguma coisa, e Padre Carvalho chegou para saber quem era, e um menino desses delatores que dava para ir para Lava Jato, que mentem virado na peste, disse, quem foi que fez tal coisa aí? Foi Caveirinha, Caveirinha. Caveirinha partiu no pranto. Padre Carvalho, eu juro por Deus, ele era muito católico, juro por Deus, não fui eu, não tive nada a ver com isso. O menino quis me entregar, entregou Caveirinha. Eu não sou Caveirinha, eu me escapei. E, então, eu ainda estudei lá, até o primeiro ano. Quando o papai reuniu todo mundo e disse, não tenho mais condições de manter vocês em escola privada. Vão todos estudar na escola pública. E nesse dia, ele comunicou, foi um ano só que eu fiz, eu depois parti para o Arquidiocesano. Em 1969, eu fui estudar no Arquidiocesano. Lá iniciei minha vida política. Lá eu me lembro, no Arquidiocesano eu mantive a presença. O Arquidiocesano teve uma coisa muito importante. Primeiro, joguei muito futebol. Segundo, joguei spiribol. Spiribol era um esporte que até hoje que tem no Arquidiocesano, que é o único lugar do mundo que tem o spiribol. O spiribol é um pau com uma bola amarrada e com 4 lugares. Fica um cara aqui e outro aqui. Um aqui e outro aqui. Esses dois lutam com esses dois. O lance é jogar a bola para passar por cima desse. Eu recebo a bola, tenho que passar por cima desse e ver quem primeiro consegue enrolar
no coisa. Às vezes, quando ela está perto de enrolar, você bate, aí volta, e quem conseguir primeiro enrolar no pau ganha. Então, eu joguei speedball muito. Não sei por que não vingou em outros. A gente, no intervalo, a gente disputava a vaga para ver quem pegava o speedball. No Arquidiocesano, nós montamos uma rádio clandestina com Antônio Curumba e Luiz Carlos no coro da igreja do Arquidiocesano. No Arquidiocesano, tinha duas coisas. Uma, estavam fazendo uma reforma e jogaram uns paus ali ao lado da igreja Nossa Senhora Menina. E tinha um seminário. E lá em cima, a gente tinha acesso para fazer. O Padre Carvalho cedeu para ser a sede de A Presença. E lá em cima, a gente montou uma rádio clandestina. Alguém fez um curso desses eletrotécnicos e descobriu uma rádio, e fez uma rádio, um transmissor mesmo. E pegava num raio de uns 500 metros. E para a gente levou uma radiola, levou tudo, e a gente fez rádio mesmo. E tinha os horários, não havia nenhuma proibição, e a gente ia e fazia nossos programas, e os amigos, os familiares assistiam, viam um programa nosso lá, nessa rádio, A Presença. E a gente tinha uma brincadeira também, quando estava na ação, que chamava-se Passar Perigo. O que era Passar Perigo? A gente invadia, literalmente, o Arquidiocesano, o seminário que não podia ir, e às escondidas, a gente penetrava no seminário e nas reformas que estavam sendo feitas na construção desse colégio, que depois mudou-se da Praça Camerino para cá. Essas tábuas de cá, nós tínhamos um amigo, Carlinhos, que morreu num acidente, que incendiou essas tábuas e deu um incêndio geral, chamou o correio e tudo, e a gente teve que ficar calado, sem dizer que tinha sido ele que fez esse ato de vandalismo, de brincadeira mesmo. Então, a gente pulava. E uma vez eu entrei num daqueles quartos do Arquidiocesano e encontrei um quarto cheio de livros. E tinha um livro pequenininho, e eu cometi um roubo, um livro pequenininho, de bolso, bem pequeno, desses livros chamados, eu hoje já tentei encontrar esse livro na internet e não localizo. É um livro chamado Nas Fronteiras do Tibete. É um livro bem pequenininho, tipo aqueles livros eu queria ver se tinha aqui um livro que era para te mostrar mais ou menos. Livrozinho assim, pequenininho, desse tipo assim, que não dá uma palma da mão, entendeu? Aí, esse livro, Nas Fronteiras do Tibete, tinha a letra, bem pequenininha, escrita Luciano Duarte, pertencendo a Dom Luciano. E eu me lembro que Dom Luciano, nos sermões dele, sempre falava dos monges do Tibete, certamente inspirado por esse livro da época de coisa. Por que razão? Estava no Arquidiocesano, talvez pertenceu a ele quando foi seminarista, e lá ficou. E eu roubei esse livro para mim. Um bom roubo, porque perdi. Fui ladrão de livros uma vez na vida. Por conta do Arquidiocesano, do Passar Perigo, dessas coisas todas, dessa rádio que a gente fez clandestina, e minha visão com o Arquidiocesano foi uma visão muito boa, muito interessante, sobre esses aspectos todos. O Padre Carvalho, de qualquer maneira, ele era um cara que... O Padre Carvalho é outro, que precisa ser também estudado e reconhecido. E ele foi um sujeito que, embora religioso, embora católico, aquela coisa todinha, ele teve um papel fundamental, por exemplo, quando o regime militar fez com que Mário Jorge fosse expulso do Ateneu, e que não tinha mais onde ir, Padre Carvalho aceitou Mário Jorge no Ateneu. Dona Ivone tinha a maior gratidão a ele por isso. Ele, o Hélio Mangueira e muitos. Então, Padre Carvalho segurou muita onda de muita gente. Entendeu? Padre Carvalho tem este papel que a história precisa lhe conceder. E ele tinha uma coisa meio aberta, assim, de incentivar. E a presença funcionou bem graças a Padre Carvalho, inegavelmente. De José Carvalho de Souza.